7h40, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. A chegada do fim do ano costuma aquecer o comércio, que já sinaliza para a contratação de trabalhadores temporários. Tomara que seja verdade essa previsão, que dê tudo certo, uma boa notícia para você, né? Portanto, se você aí está procurando uma renda extra ou mesmo buscando um espaço no mercado de trabalho, fique atento. Não é mesmo? Márcio Azevedo, com quem eu falo agora ao vivo. Bom dia novamente para você em outro ponto da cidade. A partir de quando as contratações já para o fim do ano, Márcio, devem começar, hein? Olha, Dani, são 2.500 vagas que vão ser abertas e eles já começam a chamar a partir de 15 de novembro. Tá? A partir de 15 de novembro e 15 de dezembro, as lojas e comércios que vão trabalhar no Natal vão chamar. Esse número é pequeno em relação a anos anteriores, mas pelo menos eles vão chamar, diferentemente do ano passado, que pouquíssimas vagas foram abertas. Isso é para atender a expectativa de crescimento do comércio local, que é de 3%. Então, você aí que está interessado em uma dessas vagas, dessas 2.500, já pode levar seus currículos para as lojas, fazer o cadastro no Cine, porque vão ser chamados de diversas maneiras. E aí são vagas para vendedores de loja, atendentes de caixas, gerentes, vai ter vagas também na área de restaurantes. Então você precisa levar seu currículo. E fica a dica do seguinte, que a CDL informou, para as vagas é necessário pelo menos nível médio, porque tem muita gente desempregada, então eles estão dando prioridade e preferência a pessoas com mais qualificação. Então, o que eles pedem? Por exemplo, para vendedor e operador de caixa, que a pessoa tenha o ensino médio completo, saiba um pouco de informática, tenha já noção de atendimento e um pouquinho de experiência, se for o caso. O salário aí vai gerar em torno de R$900. Para cargos de maior responsabilidade, como gerente de loja e subgerente, esse valor sobe para entre R$2.500 e R$3.000. Então, são vagas temporárias, mas a gente sabe que muita gente, quando acaba atuando de uma maneira muito exemplar e se destaca bem, as empresas, geralmente, elas contratam e efetivam esse trabalhador. E é uma boa notícia, Dani, porque quando a gente pega os dados lá do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a gente vê que no ano passado, 15 mil trabalhadores da área de serviço foram demitidos aqui em Manaus sem justa causa, de um total de 16 mil demitidos, ou seja, quase que 98% das demissões foram por conta realmente de aperto aí financeiro dos empresários que não tinham como manter esses trabalhadores e os colocaram aí fora de seus postos de trabalho. Por isso, são apenas 2.500 vagas agora, mas para quem está desempregado é uma oportunidade única. Então vai lá, como eu disse, corre, levem seus currículos aí para as lojas no centro, deixe também seu cadastro no Cine e torce aí para ser chamado para uma dessas vagas temporárias que vão começar a ser contratadas a partir do dia 15 de novembro, Dani. Pois é, Márcio, como você mesmo disse, uma ótima oportunidade de quem está fora do mercado de mostrar aí o seu talento e tentar, quem sabe, né, ser efetivado. O fim do ano serve muito para isso também. O Márcio não tem o meu retorno, mas era exatamente esse complemento apenas que eu queria fazer da fala do Márcio Azevedo. Obrigada, Márcio. Bom dia para você. Até mais. Olha, o Barezão acabou há pouco mais de uma semana e, claro, deixou saudades, né? Para muita gente, principalmente quem é ligado a futebol. Com o fim do campeonato e a hora dos atletas aí buscarem novos objetivos. E um desses jogadores que sonha com o próximo passo é o Ronando Fasti. Ele foi eleito o craque da competição. Ele já recebeu aí pelo menos 4 propostas de outros clubes e não são só os times brasileiros não que estão de olho aí no nosso jogador. Vamos ver na reportagem. 21 anos e no auge da carreira. Até chegar a ser o craque que brilhou pelo Fasti no Barezão desse ano, Ronan passou por 5 times, no Brasil e no exterior. Agora eu vou continuar trabalhando para que, independente se eu chegue em um clube lá na frente, se eu vou ser titular ou não, eu quero estar sempre jogando em alto nível. Foi ele quem marcou o gol da classificação do Fasti para a final do campeonato. Esse aí, aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. E o título de craque do campeonato amazonense já rendeu frutos. Ronan já foi chamado para jogar na primeira divisão em estaduais no Rio de Janeiro, Mato Grosso, Paraíba, Sergipe. Tem até um time francês que está sondando o atleta. O Ronan conta com a ajuda do preparador físico do Fasti para analisar todas as propostas. E a gente, com o pé no chão, tem tentado analisar e deixar ele muito tranquilo, porque a gente sabe que potencial ele tem muito. E pensa que o craque quer parar por aí? O menino sonha alto. Quem não sonha, né, cara, chegar num Barcelona, num Real Madrid,
todos sonham. Felizmente nem todos poderão chegar lá, mas aí eu tô sonhando, né? Em jogar uma Liga dos Campeões, quem sabe uma Europa League. E eu tô em busca disso. E eu tenho trabalhado para que eu possa atingir esse objetivo. Olha, 7h44, agora a gente volta lá para o estúdio da Rádio A Crítica para falar com Adeilson Albuquerque. A gente sabe que, além de jornalista, locutor do A Crítica Notícia, o Adeilson também é o nosso locutor esportivo, né? O nosso comentarista esportivo. A gente acabou de mostrar aqui, para quem acompanha a gente pela TV, Adeilson, a reportagem sobre o Renan do Fast, né? Que foi o craque aí do campeão. Ronan do Fast, que foi o craque aí do Barezão. Ele tem expectativas altas. Ele tem, de fato, na sua opinião, chance de ir para um outro clube? Ele pretende até jogar no exterior? Sem dúvida. Ele que já jogou fora do Amazonas, Daniela. Jogou em algumas equipes do Rio Grande do Sul. Depois ele voltou para o Amazonas para representar o time do Fast, a torcida do Fast Clube, para defender o tricolor de aço nesta temporada. Ano passado, ele esteve no time do Galo da Praça da Saudade, do Rio Negro. Também um jogador muito rápido na frente, é jovem, só tem 21 anos de idade. Este ano, apesar de ele não estar na final, o Fast Clube foi à final do Campeonato Amazonense, acabou conquistando o título após 45 anos de muita espera. Ele não participou da decisão, porém, ele durante todo o campeonato, sempre que era acionado pelo técnico João Carlos Cavalo, ele sempre deixava o recado dele dentro de campo, fazia até gols. Inclusive, ele deixou bem claro, depois da conquista do Fast Clube, que ele agradecia muito a diretoria do Fast Clube, o presidente Rosene, assim como também o próprio técnico João Carlos Cavalo, pela oportunidade, acima de tudo, a confiança. E dicas de passagem, um jogador de 21 anos, que quando entra, resolve, tipo assim, o medalhão do treinador, que confia muito nele. Então é um garoto que vale a pena e que faz diferença em qualquer equipe. Fez bonito nessa temporada e tem um futuro, sem dúvida nenhuma, promitente no cenário nacional também do futebol brasileiro. Isso significa que é muito difícil, então, que ele jogue no campeonato do ano que vem, é isso? Muito difícil, sim, até pelo futebol que ele tem. O Cláudio Nobre, que faz parte da diretoria do time do Fast Clube, deixou bem claro, depois que terminou o campeonato amazonense, que pela conquista, pelo time bem compacto dentro de campo, ele ia fazer de tudo para manter os atletas campeões neste ano. Porém, vai ser muito difícil, até porque a questão do dinheiro pesa bastante, né? Este ano, por exemplo, o campeonato amazonense foi realizado no segundo semestre devido à falta de dinheiro no primeiro semestre. Então vai depender muito, né, se os empresários continuarem colaborando com o Fast Clube para assegurar um salário assim valoroso, importante, que possa segurar o Ronan na temporada do ano que vem. Eu acho muito difícil, mas seria muito interessante até para o torcedor amazonense, porque as raras feras do futebol amazonense que a gente tem, infelizmente ou felizmente para ele, acabam deixando os gramados amazonenses para despontar no cenário nacional. O próprio Roberto Dinamite, que hoje é um meio-campista, uma espécie de maestro no time do Fast Clube, ele esteve no futebol internacional europeu. Por quê? Porque se destacou aqui logo quando mais jovem, tipo a 17, 18 anos de idade, e consequentemente os olhos de outras equipes se abriram para ele. Ele foi chamado, fez uma temporada longa na Europa e depois voltou agora para defender o time do Fast Clube e consequentemente conquistar o título também ao lado do Ronan nesta temporada. A gente continua falando de futebol, mas dessa vez futebol feminino. A CBF lança hoje o Brasileirão Feminino de Futebol com a intenção de promover, assim, de uma vez por todas, essa categoria no país. A gente sabe que, ao contrário dos Estados Unidos, o futebol feminino no Brasil não é tão difundido assim, né? Infelizmente, porque a gente tem grandes atletas, destaques mundial, Marta, a maior delas, né? 5 vezes, é isso, Adeilson? Perfeitamente. A melhor jogadora do mundo, né? Mas, infelizmente, o futebol feminino não tinha ainda o apoio que merecia. Como é que era e como é que vai ser a partir de agora e de que maneira, Adeilson, essa mudança pode incentivar aí as meninas do futebol? Só o fato de eles notoriarem o futebol feminino já é uma motivação, já é um incentivo grande, até porque a gente sabe que o futebol feminino realmente ele é deixado assim muito de lado. A Marta já reclamou isso, já disse que o futebol feminino no Brasil é muito difícil de conquistar êxito, né? De conquistar assim novos ares, mas pelo que tudo indica, depois de muita
briga, até mesmo colocações da Marta, de outras jogadoras importantes, a própria Formiga também. Então, ela que vai deixar o futebol nacional. Depois de muita ressalva, né, delas, a gente vê que a CBF, os dirigentes, os cartolas, parece que vão dar uma atenção um pouco maior. Hoje à tarde eles vão sentar exatamente para definir esses 7 meses de competição. Serão 16 equipes, vamos ter turno e retorno, uma espécie de campeonato brasileiro da Série A que já existe, né? É uma forma de valorizar. Sinceramente, tá bom demais, sem dúvida nenhuma. A gente espera que isso possa motivar o futebol brasileiro e principalmente futebol amazonense, já que nós temos o Iranduba, como a gente vê neste momento aí, uma equipe amazonense que desponta no cenário nacional, ganhou tudo e todos nesta temporada. A gente espera que também o futebol do Amazonas, por meio do Iranduba, possa ser beneficiado com o Campeonato Brasileiro Feminino. 7 meses, 16 equipes, turno e retorno. Vamos ver o que a CBF vai decidir na tarde de hoje. Dani. Obrigada, Deilson Albuquerque. Ótima terça para você e para todo mundo que acompanha a gente nesse momento pela Rádio A Crítica. A gente volta a se falar amanhã no feriado. Até lá. Até amanhã. Tchau, tchau. Novembro, que começa hoje, é mês da consciência negra, e para reforçar aí essa data, que nos faz refletir e valorizar a importância do povo africano na nossa formação, na nossa história, na história cultural do nosso país, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania inicia hoje uma programação especial lá no Largo de São Sebastião. A gente volta então a falar com a Thea Morel, que tem mais informações sempre sobre esse assunto para a gente, né, Thea? Qual a programação para o dia de hoje lá no Largo e como é que será aí ao longo do mês? Olha, Dani, essa programação abre às 16h com a assinatura de um pacto de respeito, né, à diversidade religiosa que existe na nossa cidade. A gente sabe que muitas religiões de matriz africana sofrem preconceito, né, mas as pessoas precisam realmente ter consciência de que a religião é uma escolha de cada um. Para falar um pouquinho sobre o resto da programação do mês, eu tenho aqui a Graça Prola, que é a secretária da Sejusc. Graça, vamos falar primeiro da assinatura desse pacto, né? Como é que é esse pacto? O que ele compreende? O que ele tem aí para tentar mudar um pouco a cabeça, a mentalidade da nossa sociedade? Ok, bom dia, Thea. Bom dia, telespectadores. Nós estamos hoje abrindo a programação do mês da consciência negra, com a assinatura desse pacto que foi construído por todos os representantes das diversas religiões aqui do estado do Amazonas, e ele trabalha especialmente a necessidade de se fazer uma cultura de paz, não deixar que o ódio religioso tome conta, não é, das diversas correntes, garantindo a qualquer cidadão a livre escolha da crença, dos rituais, dos mitos e especialmente das manifestações referente a essa questão religiosa. Graça, ao longo do mês vai ter também uma série de debates que focam na questão do racismo, focam na questão mesmo da tolerância cultural em relação aos negros, em relação à diversidade que a gente tem, né? Hoje, na verdade, dia 1º, nós abrimos o mês com ato público, cheio de manifestações artísticas e culturais, mostrando a presença do movimento negro aqui no estado do Amazonas em várias manifestações. Trabalhamos uma programação até o dia 30, com atividades acadêmicas, com discussões a respeito da história do movimento religioso, do movimento negro e da resistência desse movimento em todas as áreas de trabalho, de educação, né, que nós temos hoje na sociedade. Trabalhamos articulados com as secretarias de Estado de Educação e do município também de Educação, além das organizações da sociedade civil que têm inteira inserção no movimento negro no estado do Amazonas. Trabalhamos em data alusiva ao Dia da Consciência Negra, que é dia 20 de novembro. Este ano está num domingo, mas teremos programação como caminhadas, né, no sentido de dar visibilidade à existência desse movimento e das suas diversas manifestações, sempre com vistas a resistir ao preconceito e à discriminação que ainda graça hoje na nossa sociedade. Bem, Dani, quem estiver interessado em saber um pouco dessa programação, né? Vai ter programação nos centros de convivência, vai ter palestra, vai ter seminários, vai ter muita coisa realmente espalhada por diversos pontos da cidade. É um mês inteiro de programação, nem daria para a gente falar tudo aqui, né? Mas essa programação está no site da Secretaria, né, da Sejusc. Aquela programação está lá completa para quem quiser participar de qualquer um desses eventos. E
Bem, o importante aí realmente é você ter essa consciência de que o racismo e o preconceito não podem ser tolerados, Dani. Obrigada, Thea. Obrigadíssima. Agradeço a doutora Graça também. Manhã Noir fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Até amanhã.